A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gladstone Rothschild e você está no nosso canal. Não julguem para que não sejam julgados. É o que disse Jesus no capítulo 7 de Mateus, no versículo de número 1. Este texto tem sido muito usado por aqueles que, todas as vezes que ouvem alguém falar contra um pecado, alguém falar contra uma prática de imoralidade, se levantam com este versículo para defender o erro, para defender o pecado, para de alguma forma impedir com que aquele que está pregando a verdade venha pregá-la. Isso tem se tornado uma realidade em nosso meio. E isso se tornou até uma frase de efeito: não julgueis, não julguem. Jesus disse para não julgar. Olha, você está errado em estar julgando. Cadê o amor? Em nome do amor as pessoas fazem cada coisa porque deturparam a palavra amor, o sentido de amor, o amor bíblico. As pessoas deturparam. Mas o que realmente Jesus está dizendo quando ele fala não julguem para que vocês não sejam julgados? Nós precisamos pegar o texto em todo o seu contexto, pelo menos do versículo 1 até o versículo 5, e lê-lo para entender o que Jesus está dizendo. Na verdade, Jesus ele está se referindo aos religiosos da época que eram religiosos hipócritas. Eles estavam no erro, já tinham perdido totalmente o sentido de adoração a Deus e faziam coisas totalmente erradas. Eles não tinham amor no coração e era uma espécie de legalismo religioso. Era isso que eles faziam, era assim que eles estavam agindo. Vejamos o texto na íntegra que diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando a gente lê o texto completamente, a gente vê que Jesus está se referindo para aqueles que julgavam, para aqueles que condenavam sem ter uma vida de piedade para com Deus, sem ter uma vida de santificação. Eram pessoas que viviam de qualquer forma, que viviam no erro, pois isso é percebido quando Jesus diz no versículo de número 3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não tira a trave que está no seu olho? É isso que Jesus está falando, de pessoas que querem corrigir, quando na verdade ele está no mesmo erro ou num erro pior, porque nesse caso, comparando um cisco com uma trave, que era um pedaço de madeira muito grande, é algo tremendamente maior. Então é isso que Jesus ele está falando. Agora, a sociedade de hoje, e muitos crentes que até são chamados de Nutella, né? É isso que se fala. Crentes Nutella, crentes que vivem de mimimi, também é assim que se fala. Eles não têm a palavra, não têm o conhecimento de Cristo Jesus e se levantam todas as vezes que está sendo pregada a verdade. Hoje você fala contra uma prática imoral, contra uma prática pecaminosa, ou se fala de alguém que está envergonhando o evangelho porque deixou as práticas cristãs e está aí praticando coisas erradas, vivendo de qualquer forma, se unindo ao mundo, aí essas pessoas já se levantam dizendo não julguem, não julguem, não julgueis, é o que a Bíblia diz. Imagine João Batista na nossa sociedade hoje, chamando o povo de raça de víboras, pecadores. Olha, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura, sua raça de víboras, seus pecadores? Imagine João Batista chamando hoje Herodes de adúltero. Imagine você, Jesus Cristo, entrando dentro do templo e descendo o azorrague nas costas dos cambistas, chutando as mesas, espalhando com tudo. Imagine você, os apóstolos sendo enviados para pregar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ora, meus irmãos, essa história está se repetindo. Jesus está vivo e a igreja dele está cumprindo o seu ide. Mas a igreja tem sofrido com esses que dizem não julgueis, não julguem. E infelizmente tem pessoas que têm se intimidado, mas nós não podemos nos intimidar, porque a palavra de Deus ela é clara, ela é direta, ela é correta.
Nós devemos sim pregar a verdade, nós devemos sim verbear contra o pecado, falar que o que é imoral está errado, o pecador, se não se arrepender, vai para o inferno. Quem pratica obras imorais, seja ela adultério, seja ela fornicação, esses que andam aí com um pé na igreja, outro no mundo, andam emporcalhando o evangelho, essas pessoas vão para o inferno se não se arrependerem. Nós precisamos pregar sim. Não adianta vir aí com não julgueis, não adianta vir com falácias, com frases de efeito, porque isso não vai colar. Preguemos o evangelho, devemos sim de falar contra o pecado, até porque não somos nós que julgamos, já está julgado, e quem vive no pecado está condenado, mas a partir do momento que ele se rende a Jesus, ele é tirado da condenação e passa a caminhar rumo ao céu. Devemos de pregar contra o pecado. Este é o vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, deixa aí o teu like, o teu comentário, compartilha esse vídeo, e isso vai fazer com que a gente seja ajudado aqui e o reino de Deus avance. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.